que o Deus dos céus, o Deus criador dos céus e da terra, nos abençoe a todos, a todas, grandemente. Que nosso Deus, que governa o universo, nosso Deus que existe, que nós já temos muitas provas, onde não podemos duvidar da existência dele, porque ele tem se manifestado, se manifesta em nossas vidas. E são muitos, diria milhares, os que podem testemunhar sobre a manifestação, a existência de Deus, suas promessas, sua palavra, sua doutrina. São milhares os testemunhos que têm, que dão veracidade sobre a Bíblia, sobre este livro maravilhoso, que muitos querem mudar, transformar, tirar. Mas nosso Deus nunca permitiu nem permitirá. E, além disso, os escritos deste livro os vivifica o Espírito de Deus. A existência de nosso Deus é um mistério para muitos, mas para nós não, porque nós o sentimos em nosso coração, em nossa vida, em nosso ser, e ele se manifesta a nós, e ele nos fala, nos guia e nos ensina, nos faz promessas, as cumpre, nos dá a paz, a felicidade. Portanto, que todos vocês, no dia de hoje, os que põem a seu coração para ler esses escritos, o que nos corresponde hoje, para atender o ensinamento, Deus os abençoará. Deus lhes dará paz e alegria e os convencerá que ele vive e ele fala hoje. Portanto, que podem sentar-se, podem acomodar-se em seu assento e são todos bem-vindos. As pessoas, pela primeira vez, que se agregam a este ensinamento, bem-vindos. Recebam a bênção do céu. As pessoas que pela primeira vez, também aqueles que seguiram, que vieram uma vez, faz algum tempo, quem sabe semanas, meses, também são bem-vindos, porque vocês seguiram o ensinamento, porque certamente encontraram paz, encontraram algo no ser de vocês, em seu coração, em sua alma, em seu espírito, onde Deus certamente veio visitá-los e por isso vocês estão repetindo a assistência. Também para vocês, os recentes que seguiram, sejam bem-vindos e as bênçãos do céu os cubra. Que meu Deus os abençoe grandemente. E hoje, com toda a alegria em nosso coração, seguimos aqui, lendo, estudando e analisando o Evangelho de João. E hoje vamos abrir a Bíblia no capítulo 6 de João. Também saúdo com muito carinho aos irmãos que estão aqui comigo. Que meu Deus abençoe a todos. E vamos iniciar nossa leitura. Que essa leitura não é assim que a fazemos por fazê-la ou por ler. Deus está aí atento com cada vida, com cada coração, com cada pessoa. A fé que ponha em Deus, a confiança que ponha em Deus, segundo a leitura. Ainda que nós aqui vamos ler partes de coisas que passaram faz mais de 2000 anos. No entanto, hoje, Deus também se manifesta igualmente. E assim como ele se comportou faz 2000 anos e fez milagres, benefícios a muitos faz 2000 anos, hoje também o faz conosco.
porque Ele é o mesmo. Deus não muda, Ele não mudou, nem mudará. Portanto, que por isso nós alegremos nosso coração e vamos nos dispor para honrar a nosso Deus com a leitura. E que também aprendemos como viver a vida reta diante de Deus. Porque à medida que vamos lendo, aí o Senhor vai nos ensinando os bons caminhos que devemos escolher e seguir para levar uma vida reta, correta em todo o nosso ser e na vida cotidiana, com as pessoas, na sociedade, com a família e também diante de Deus. Portanto, que Deus nos ensina seus caminhos para que nós saibamos nos conduzirmos na vida e sejamos felizes e façamos felizes a muitos também. E diz 6:1, depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia. Na leitura anterior, o Senhor estava evangelizando e falando a todo o povo, a todos aqueles que se congregavam ou que o seguiam. E o Senhor pregava o evangelho e também fazia muitos milagres. E o Senhor seguia seu trabalho. E por isso, diz que ele partiu, depois de ter pregado, ter feito milagres, que partiu para a Galiléia de Tiberíades, e grande multidão o seguia. Diz que uma grande multidão é a que seguia ao Senhor. Como não iam segui-lo, se todas as pessoas ficaram sabendo dos milagres, de todas as maravilhas que o Senhor fazia, gratuitamente. E todos queriam receber curas, libertação, paz. Queriam receber esses milagres por parte do Senhor e por isso seguiam ao Senhor. Diz, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Esse monte, pois, realmente não era tão alto. Era um monte muito pequeno ou baixinho. E por isso as pessoas subiam com muita facilidade. Diz que ele subiu ali para pregar. A Páscoa estava próxima, que nós já vimos em outras partes sobre a Páscoa, que foi uma festa dos judeus que o Senhor permitiu ou ordenou a Moisés que cada ano a celebrasse, essa Páscoa, pois realmente essa Páscoa tinha um simbolismo, uma representação simbólica. Nessa Páscoa se sacrificava um cordeiro, o melhor do rebanho, e com o sangue, o sacerdote perdoava os pecados do povo, e era para redimir e perdoar pecados. Mas o Senhor, na representação simbólica dessa Páscoa que ordenou cada ano, aí estava o Senhor, era nosso Deus, representando ao Senhor Jesus Cristo como cordeiro, como esse cordeiro de Páscoa que tira os pecados do mundo. São coisas que mais adiante nós certamente vamos entendê-las, vamos compreendê-las melhor. Essas representações simbólicas que Deus fez na antiguidade, na época de Moisés, e que estavam representando um presente hoje, por assim dizer, representando ao Senhor Jesus. Ele era esse cordeiro que foi sacrificado, que era sacrificado cada ano. Era a representação. E por isso, nosso Senhor Jesus Cristo hoje, ele continua libertando, perdoando pecados e limpando os corações das pessoas e conduzindo cada um para uma vida melhor. E por isso aqui diz que a festa da Páscoa, naquele tempo, a festa dos judeus, estava próxima, e quando Jesus levantou os olhos, viu que uma grande multidão vinha a seu encontro, disse a Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? Mas dizia isso para prová-lo, para provar Filipe, para ver qual era o conceito ou o pensamento de Filipe. E Filipe respondeu-lhe: 800 gramas de prata de pão não bastarão para que cada um deles tome um pouco.
E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Diz, mas que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Aqui porque destaca que homens, porque geralmente os homens eram os que estavam lá fora, na rua, os que saíam, os que negociavam, trabalhavam. E a mulher sempre era em casa. E as crianças, homenzinhos, eram os que andavam também com seus pais. Por isso, aqui destaca, diz que quase 5.000 homens eram os que estavam ali ouvindo. Mulheres pouquíssimas. Jesus tomou aqueles pães e, dando graças, repartiu-os entre os discípulos e os discípulos entre os que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, quer dizer que o Senhor tomou esses peixes e esses pães, tão pouquinhos, mas o Senhor fez aí um milagre muito grande, porque à medida que iam repartindo, ia se multiplicando os pães e os peixes, e que todos se saciaram da comida. E o Senhor lhes disse, agora recolham o que sobrou. E diz que recolheram e encheram 12 cestos de pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada dos que haviam comido. Um grande milagre que o Senhor fez naquele momento. E às vezes as pessoas dirão, bom, que história bonita, e que bonito milagre que o Senhor fez. O fez, e saibam que hoje também Deus o tem feito muitas vezes, digamos, não com essa magnitude, mas sim o Senhor tem feito muitos milagres a muitas famílias, a muitas pessoas que não tendo nada para comer, clamaram a Deus e quando menos pensaram, na porta de sua casa tinha uma cesta de comida, que não sabiam quem a colocou ali e a comida apareceu aí milagrosamente. Estas pessoas creram na existência de Deus. Deus existe. Porque o que ele fez faz mais de 2.000 anos, veja que o Senhor novamente o repete. De formas diferentes, em situações diferentes, ele repete e faz esses grandes milagres. Somente o Senhor quer é que nós creiamos nele, confiemos, o respeitemos, valorizemos sua palavra, valorizemos cada vez que Deus nos fala, nos faz promessa, nos convida a seguir. Nós devemos valorizar a nosso Deus, o que Ele faz em nossas vidas, se é que queremos triunfar. E fazer a vontade de Deus, cumprir seus mandamentos. E alguém dirá que como será cumprir os mandamentos, que é muito difícil? Mas se seu coração está disposto, Deus vai ajudá-lo a cumprir esses mandamentos e Deus vai tirar suas fraquezas, os erros, tudo lhe tirará e Deus começará a manifestar-se em sua vida, fazendo milagres e sinais, não somente dando o material, senão também dando-lhe o espiritual e a paz que é tão necessária. A felicidade, porque tem pessoas que dizem que a felicidade não existe, certamente tem razão, mas Deus sim dá a felicidade. E aqui diz que, então aqueles homens viram o milagre que Jesus fizera e disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles tinham lido nas Escrituras, no livro dos profetas, nos reis, em Samuel, na lei de Moisés, tinham lido que Deus enviaria no futuro
um rei ou um profeta verdadeiro, e eles o esperavam. Quando vem o Senhor fazendo esses milagres, dizem: sim, este é o profeta que Deus disse que mandaria. Só que eles estavam equivocados porque o viam como um profeta. Mas o Senhor não era somente o profeta, ele era o rei. O rei que desde aquele momento começaria a reinar com sua igreja, com os seguidores de Deus. E seu reino não é um reino físico material, senão é um reino espiritual. Diz no verso 15: porém, sabendo Jesus que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte ele somente, porque muitas pessoas queriam dar ao Senhor o título de rei e que ele começasse a ser o rei dos judeus. Aqueles reis que existiram fisicamente. Mas o reino do Senhor não era deste mundo e por isso diz que ele fugiu para se escapar das intenções, quem sabe boas, daquelas pessoas que creram nele. Ao entardecer, seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, cruzaram o mar em direção a Cafarnaum. Já havia escurecido e Jesus ainda não tinha chegado a eles. E o mar se levantou com um grande vento que assoprava. Quando eles remaram cerca de 5 quilômetros, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco. E temeram, porque eles naquele momento não conheceram, não perceberam que era o Senhor o que estava caminhando sobre o mar, na superfície das águas. E o Senhor, eles tiveram medo porque pensavam que estavam vendo algo assustador. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles o queriam recolher no barco, o qual logo chegou a seu destino. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar viu que não havia ali mais do que um barco e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que eles haviam ido sós. Contudo, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor haver dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. As pessoas se foram buscando ao Senhor, buscando a comodidade e as bênçãos materiais. E nós, hoje, agradecemos a Deus, porque Ele, pois, nos dá bênçãos materiais, mas nós não devemos buscar a Deus somente pelo material, somente por um milagre onde me beneficia meu corpo, minha carne, senão que busquemos a Deus com a finalidade de honrá-lo, valorizar a Deus, agradá-lo, com a finalidade de nós ganharmos a vida eterna também, pois as bênçãos materiais vêm por acréscimo. Então o Senhor Jesus muitas vezes ressaltou: busquem primeiramente o reino de Deus, a justiça de Deus, e todo o mais, as bênçãos materiais, a comida, a roupa, a casa, vem por acréscimo. Essas pessoas buscavam o Senhor só pelo material, mas nós hoje não queremos fazer igual. Hoje queremos buscar o nosso Deus para que nos encha de muita vida espiritual, de muito progresso, de muitos dons espirituais. Que Deus nos ajude a viver essa vida santa e reta, porque o material vem por acréscimo. Queremos fazer isso e pedimos a Deus que nos ajude a consegui-lo. No verso 25 diz: e achando-o no outro lado do mar, diz que as pessoas se foram buscando ao Senhor. E quando o acharam, diz, no outro lado do mar, disseram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciastes. Que tristeza pelo material! Trabalhai, diz o Senhor, o que nos ensina
Trabalhai, não pela comida que perece. Eu digo aqui, nos ensina Deus, porque como Ele é o mesmo ontem e hoje, ontem deu esse ensinamento, mas nós hoje a tomamos como se fosse hoje o Espírito Santo nos dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, vos dará. Porque a este selou Deus, ou a este o Pai Deus o nomeou, o pôs para a bênção e salvação e perdão de todos. Então, busquem a vida espiritual. Busquem viver em santidade. Busquem não praticar pecado todos os dias da vida. Cuidem-se de rancores, de ódio, de inveja, de fofocas, calúnias, blasfêmias, fraudes, enganos, mentiras, vida desordenada, idolatrias, fornicações, adultérios, furtos, estupros, homicídios, etc. Diz o Senhor: afastem disso, busquem o reino de Deus e sua justiça. Mas alguém dirá: que difícil é mudar, que difícil é deixar essas coisas. Se você se dispõe em seu coração a amar a Deus, a conhecê-lo, a aprender dele, a se deixar guiar por ele, a orar e pedir-lhe: Deus, ajuda-me. Quero agradar-te, quero viver a vida santa, quero viver a vida reta, quero buscar a vida espiritual. E buscar a vida espiritual é deixar todos esses pecados que acabo de enumerar. Isso é viver a vida espiritual com Deus. E Deus é o que vai nos ajudar a mudar e deixar todas essas coisas. Ele se encarregará de nos libertar e de nos aperfeiçoar, mas temos que formar este propósito e nos entregarmos com sinceridade a Deus e nos dispormos a Ele em querer, desejar, fazer sua vontade e nos submetermos ao poder e à misericórdia de Deus. E aqui eles lhes dizem, quando o Senhor lhes diz: busquem a vida eterna. Disseram-lhe: que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? E o Senhor lhes responde: esta é a obra de Deus, que creiais neste Filho de Deus, ou neste profeta, ou neste rei, que Deus enviou para que lhes pregue, para que o ouçam, creiam nele e o aceitem. E uma vez que vocês aceitem nesse mensageiro que Deus enviou, então o mensageiro vai lhes ajudar a mudar sua vida e se afastarão do pecado, porque ele vai lhes ajudar. E então vocês vão viver com Deus e um dia vão desfrutar da vida eterna. Assim que as pessoas lhe disseram, respondem ao Senhor: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos que tu és o que está nos dizendo, o enviado de Deus? Qual é o sinal? Que pessoas tão obstinadas neste momento, vendo os sinais, os milagres, tudo o que o Senhor estava fazendo, não era suficiente? Duros de coração. Nós cuidemo-nos de sermos duros de coração. Cuidemo-nos de sermos rebeldes, insensatos. Sejamos humildes e amemos ao nosso Deus com o coração e aceitemos sua palavra, sua obra. E aqui diz que pediam mais sinais. Queremos mais sinais? E eles lhe dizem: nossos pais na antiguidade comeram maná, porque Moisés fez chover maná do céu e esse era seu alimento? E então o Senhor lhes diz: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu,
Mas meu Pai, o eterno Deus, quem vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão que naquela época, o maná, chamado o maná, quando diz que Moisés orou e Deus fez chover o maná, eles o consideravam um grande milagre do profeta Moisés. E eles estavam dizendo ao Senhor: nós vemos tuas maravilhas, seus prodígios, mas é que vejo que fez Moisés também, lhes deu pão do céu, choveu pão do céu. E por isso o Senhor lhes disse: não, Moisés não deu a eles o pão do céu. Enquanto que eu, o Senhor Jesus Cristo, se vocês creem, confiam, Deus sim vai dar a vocês o verdadeiro pão do céu. Vocês nunca mais voltarão a ter necessidades ou fome. Mas não era tanto a fome física material, senão a fome de ter a um Deus poderoso na alma, no ser, que faça feliz a esse ser humano. Esse é o pão do céu que alimenta a alma, alimenta o espírito. Diz, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus estava ensinando que era ele mesmo, o mesmo Senhor Jesus Cristo, era esse pão do céu que Deus estava lhes oferecendo, e eles não percebiam, não entendiam, não compreendiam. Eles estavam ali em sua obstinação e em sua teimosia também, e em sua rebeldia, levando a contrária e desafiando ao Senhor. E por isso o Senhor, em algumas partes, diz que ele chorou pela cidade, chorou por seus habitantes, de ver que estavam todos em sua teimosia, insensatez, obstinação, de seguir os caminhos maus e não agradar a Deus. Mas o Senhor continuou pregando e manifestando-se. E o Senhor fez tantas promessas para o futuro, que graças ao nosso Deus, essas promessas do Senhor, hoje em dia nós as estamos desfrutando em parte. Não em sua totalidade como gostaríamos, porque talvez nos faz falta mais entrega ao nosso Deus. Mas estamos desfrutando das promessas do Senhor. E Jesus aqui disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Falando dessa vida espiritual. Era melhor o pão espiritual que a comida, quando ele fez o milagre dos pães e os peixes. Quando se alegraram porque 5.000 se alimentaram. O Senhor estava ensinando que entendam que o principal do ser humano não são as coisas materiais da vida, a comodidade que você vê no momento, ou que alguém oferece no momento ter uma comodidade material em sua vida. Que o principal é a alma, o ser, porque isso é o que nunca morre. E que depois da morte física terá uma vida, onde nós devemos saber escolher para onde vamos ir ali. Vamos estar com Deus, e é que Deus já está pregando para nós e nos ensinando. Viva a vida reta, viva a vida justa e siga-me, para que um dia tenhas lá na eternidade, e vivas e desfrutes de abundância. E aqui diz, o Senhor se lamenta, diz, mas já vos disse, que vós me vistes, mas ainda não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o rejeitarei, o lançarei fora, não o menosprezarei. Agradecemos ao nosso Deus seu amor e sua misericórdia, diz o Senhor, porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que de todos aqueles que me deu, eu não perca nenhum, mas que eu ressuscite no último dia. O que era o que o Pai deu a ele? Pois um grupo de almas,
ou de ovelhas, ou uns seres humanos. E diz que ele não perdesse nenhum, senão que todos se salvassem, todos ganhassem a vida eterna. Essa é, diz o verso 40, porquanto esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Crer em Jesus Cristo como Deus, Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus Cristo como enviado de Deus, o enviado do Pai. E diz que aquele que crê, então diz que vai ter a vida eterna. Mas o assunto não é somente crer, senão também fazer. Fazer o reto, andar pela justiça, fazendo a justiça, cumprindo esses mandamentos do Senhor. Essa é a forma de demonstrar a Deus que cremos nele, porque é crer e fazer sua vontade, para poder ganhar a vida eterna e poder ressuscitar novamente como o Senhor o promete nessa palavra. Diz no 41, diz que começaram a murmurar. Diz, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus o filho de José, cujo pai e cuja mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Porque eles não olhavam senão eram as coisas materiais da vida. E eles, seus ouvidos, estavam surdos, seus olhos estavam cegos, pela rebeldia e a dureza do coração, pela incredulidade, não quiseram aceitar, não queriam aceitar, não queriam receber o benefício do Senhor. Mas nós, hoje, não vamos fazer assim. Nós já vimos todos esses exemplos e hoje queremos ser humildes, simples e aceitar ao nosso Deus, segui-lo e amá-lo para poder ganhar a vida eterna e estar com o Senhor, porque Ele o merece. Ele merece os louvores, a honra e a glória de todo mundo, de todos os seres, de tudo que se chama ser humano. E o Senhor, conhecendo os pensamentos e toda a forma como falavam a ele, lhes responde, lhes diz, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Também é assunto de Deus. Uma pessoa que chega a Deus, que se converte e que começa a receber as bênçãos de Deus, é porque o Deus eterno o escolhe. E esperamos que todos nós sejamos escolhidos por nosso Deus, escolhidos para ganhar a vida eterna. E aqui diz o Senhor, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. O Senhor lhes diz, nos profetas. Leiam nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos esses profetas. Leia e verá que ali Deus falou e disse que para o futuro, todos os seres estariam sendo ensinados pelo mesmo Deus, já não pelo livro escrito da lei de Moisés, senão pelo mesmo Deus, seriam ensinados. Quer dizer, o Espírito de Deus estaria se manifestando para ensinar aos bons ouvintes e aos bons fazedores da palavra de Deus, aqueles que dispusessem seu coração. Portanto, que nós, quando lemos todas essas coisas, mudamos de parecer e dizemos, eu não quero ser rebelde nem incrédulo como aquelas pessoas. Eu sim quero aceitar ao meu Deus. Quero receber a orientação e a consolação do Espírito Santo. Quero viver com Deus, andar com Ele e fazer sua vontade, porque com Ele me vai melhor na vida. Com Ele triunfaremos. Bendito é o Senhor.
E o Senhor continua ensinando a estes incrédulos. Diz: não que alguém tenha visto ao Pai, a não ser aquele que veio da parte de Deus, este tem visto ao Pai. O que crê no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e o abençoa. E aí, dessa maneira, se diz que conhecemos a Deus. Conhecemos ao nosso Deus sem necessidade de vê-lo, física literalmente, porque Ele é Espírito. Mas o sentimos em nosso coração e vemos suas obras, seus milagres, suas promessas cumpridas. Glória a Deus. E o Senhor continua dizendo: na verdade vos digo, aquele que crê em mim, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Porque o assunto não é somente crer, senão fazer os mandamentos dele. Então terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, Jesus Cristo, para que a pessoa que come desse pão, chamado Jesus Cristo, quer dizer, crê em Jesus Cristo como o Salvador, o caminho que leva à vida eterna, não morram, senão que segue vivendo depois da morte física, continua vivendo para Deus. Essa é a grande promessa. O Senhor Jesus Cristo é o que faz este labor, este grande trabalho de evangelizar e purificar as almas para o reino de Deus. Diz Jesus no 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Está aqui falando do Senhor, que um dia ele seria crucificado, e esse sacrifício, Deus o veria como essa aliança, onde Deus ia aceitar que todo aquele que cresce em Jesus Cristo seria levado à vida eterna, porque o Senhor Jesus, com seu sacrifício do derramamento de sangue na cruz, tinha firmado ou firmaria uma aliança com nosso Deus. E agradecemos ao Senhor que isso assim aconteceu. E até hoje, que já se passaram mais de 2000 anos, então nós vemos como esse Deus continua se manifestando e continua em nossas vidas, em nossos corações, vivificando sua palavra e se manifestando. Por isso nós não duvidamos e cremos e estamos pregando para vocês que existe Deus, que existe o Senhor Jesus Cristo, está fazendo este grande trabalho aqui neste planeta Terra. O 52 diz, portanto, os judeus disputavam entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer sua carne? Tudo o interpretavam literalmente. Porque, como eu disse antes, surdos, cegos, com vendas, não entendiam, não compreendiam pela dureza do coração, a rebeldia e a insensatez. Jesus lhes disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O Senhor estava lhes dizendo, é que é em sentido espiritual, em sentido simbólico. Se vocês creem em mim e me aceitam que eu sou o enviado de Deus, já estão comendo minha carne, já estão bebendo meu sangue? E isso já é suficiente para que ganhe a vida eterna? Mas eles não compreendiam. O Senhor diz no 54, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Crer no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Por ele vamos à vida eterna. Esse é o único caminho. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aqui é como o Senhor dizer, assim mesmo o que me come ou o que crê em mim e me aceita, é o mesmo. Este é o pão que desceu do céu, lhes diz Jesus Cristo, o Filho de Deus, o pão que desceu do céu. Não como vossos pais comeram o maná e morreram. Quem comer desse pão, quer dizer, quem crer em Jesus Cristo, viverá eternamente ou
terá a vida eterna e viverá com Deus. Bendito é o Senhor. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ao ouvir isso, muitos de seus discípulos disseram: Dura é essa palavra. Quem a pode ouvir? É muito dura. Não entendemos, não compreendemos. Que difícil é. Mas o Senhor Jesus, como sabia o que os discípulos estavam murmurando, pensando, lhes diz: Isso vos ofende a vocês, isso? Pois que o que lhes ofende mais? Se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Quando? O dia que o vejam subir onde primeiro estava? Vão se escandalizar mais do que agora estão se escandalizando, porque lhes digo que eu sou o pão que devem comer e o sangue que devem beber. O dia que vocês me vejam subindo para as nuvens, para o céu de onde venho, se escandalizarão mais e lamentarão terem duvidado. É o que ele está dizendo. E no 63 diz: o Espírito é o que dá vida. O Espírito Santo, o Espírito diz, dá vida. A carne não aproveita para nada, referindo-se ao nosso corpo, à nossa matéria. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida, que isso sim dura para sempre. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o havia de entregar. Muito triste essa situação. Pobre daquele que o diabo usou para não crer e entregar o Senhor. Mas bom, Deus assim o havia permitido, por causa de que já Deus tinha visto os antecedentes dos corações rebeldes e duros, que não iam crer. E já então o Senhor também, pois, preparou o castigo para cada um por sua dureza e sua rebeldia. E quando nós lemos isto, percebemos que devemos nos esforçarmos para que nós não sejamos rebeldes nem insensatos, nem duros de coração, senão humildes. E amemos ao nosso Deus e procuremos agradá-lo e orar para que Ele nos ajude também a cumprir isso que Ele demanda de nós e que nós possamos alcançar para ter suas bênçãos. O Senhor lhes diz, quando viu a incredulidade, lhes diz: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Desde então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Que tristeza! Muitos dos discípulos já não andavam com o Senhor, disseram que difícil é tudo o que ele está dizendo. É que não entenderam. Imaginaram que teriam que se tornar canibais, que iam comer ao Senhor e beber o sangue. Disseram: não, pois agora temos que comer ele. Somos uns canibais. Assim seria como interpretaram, literal. E por isso lhes disse: isso é duro, isso é difícil. Nunca entenderam que o Senhor, o que estava lhes dizendo era: creiam e aceitam o que o Senhor está ensinando, que Ele é o enviado e que se creem nele e seguem seus passos, seguem seus conselhos, sua doutrina, pois vão ter a vida eterna. Isso eles não compreenderam. Mas bem, nós sim estamos compreendendo e queremos seguir ao nosso Deus. Queremos seguir a vida espiritual. Bendito é o Senhor. Então disse Jesus aos 12: Acaso quereis vós também retirar-vos? Porque aqui fala de uns discípulos que não eram os 12 apóstolos, senão pessoas crentes, pessoas que tinham aceitado seguir ao Senhor. E eles dizem que muitos voltaram atrás. E o Senhor diz aos 12 apóstolos que tem, lhes diz: vocês também querem se retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Portanto, em quem vamos crer? A quem vamos seguir? Com o que vimos de ti e ouvimos de ti, nos é suficiente. Te seguimos, Senhor. Glória a Deus. Diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo,
O Filho do Deus vivo, outra vez, o 69, leiam vocês, para nos comprometermos com o Senhor, diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso ele o disse naquela época e hoje também nós dizemos. E o dizemos diante de nosso Deus. Se tem algum mentiroso que aparenta, pois isso se terá que ver com o Senhor, mas nós somos sinceros e lhe dizemos: Senhor, cremos, o Cristo, o Rei, o Salvador do mundo. Te seguimos, Senhor, cremos em Ti. E bom, então, o Senhor Jesus nos responderia, diria, assim como respondeu: não vos escolhi os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Que tristeza! O Senhor lhes diz: eu escolhi vocês. No entanto, tem um de vocês que é um hipócrita, traidor. Seu coração cheio de malícia, cheio de ambição, de rebeldia, de tudo. Que tristeza que isso tivesse acontecido. Mas o Senhor o permitiu, nosso Deus permitiu isso para nos ensinar a nós hoje que é muito provável que o diabo venha enganar algum coração de todos nós que estamos congregando, buscando a Deus, seguindo o seu caminho. Provável que o diabo venha enganar algum coração materialista, ambicioso, que não se converte, que não quer agradar, nem amar a Deus, nem fazer sua vontade, então Deus o deixa sozinho e o diabo então o destrói. O Senhor diz: é provável que aconteça todas essas coisas, vocês têm que ser firmes, vocês têm que ser valentes, ter a fé, a confiança e a segurança em Deus e seguir. E não se deixem enganar do diabo, porque o diabo pode lhes roubar a bênção. Assim como aconteceu com esse Judas Iscariotes. Que Deus nos guarde a nós hoje e que não venha o diabo destruir alguns e roubar-nos as bênçãos do Senhor. E aqui diz que o Senhor naquele momento estava falando de Judas Iscariotes. Mas o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para nos ensinar que a vida segue, o mundo segue e que nosso Deus é o mesmo, mas que tem um inimigo e que esse inimigo se aproveita quando vê um coração que não é sincero, quando ele vê que tem hipocrisia. Nós vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a todos a sermos inteligentes. Para que serve a inteligência? Para entender o caminho do Senhor e seguir por Ele. Oremos ao nosso Pai e agradecemos ao nosso Pai por Sua palavra, por estas bênçãos, por tudo isso que o Senhor tem feito desde o princípio e continua fazendo conosco hoje e continuará fazendo no futuro com as novas gerações. Vamos agradecer ao nosso Deus e vamos orar ao nosso Pai também por nossas necessidades, petições, desejos do coração e as doenças que é o que mais é o comum que faz sofrer. Mas nosso Deus, Ele é nosso médico, nosso remédio. Somente clamemos ao Senhor com muita segurança, com muita fé, crendo no Senhor que Ele vai nos ouvir e que vai nos abençoar, que vai nos limpar, libertar e que vai fazer de nós umas pessoas santas, perfeitas e que vamos a seguir andando pelo caminho reto e que um dia vamos viver com o Senhor ali na eternidade. Isso confiamos e creiamos no Senhor. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, por teu amor e por tua misericórdia, que tens tido desde o princípio, desde que fundaste o mundo, desde que fizestes o primeiro homem. Desde aí, Senhor, tu tens tido muito cuidado com tuas criaturas. Tu tens preocupado por elas.
e tens feito que cada um conheça teus caminhos, tua palavra, conheça tudo o que tu, meu Senhor, queres que o ser humano faça ou viva para ganhar a vida eterna, para estar contigo lá na eternidade. Meu Pai, no dia de hoje, Senhor, quando passaram muitos anos, milhares, hoje és o mesmo. És nosso Deus poderoso, que também hoje nos fazes promessas, nos abençoas, nos consolas, nos dás ordens e nos dizes tudo o que temos que fazer e nos faz umas promessas maravilhosas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física, material. Tu estás hoje em dia também ordenando nossos passos, Senhor. Obrigada por isso, meu Pai, obrigada. Porque tudo isso tu fazes por amor ao Senhor Jesus Cristo, quem deu sua vida por nós, derramou seu sangue por nós. E hoje estamos gozando e desfrutando da presença tua, meu Senhor. E o Espírito Santo está fazendo este labor, este trabalho em nossos corações, em nossas vidas. E Ele é quem nos dá a felicidade e a paz. Obrigada, Senhor, eu te peço por todas as pessoas, quem sabe milhares, porque eu sei que são milhares os que ouvem o ensinamento. Eu te peço que tenha misericórdia de todos eles e que tu salves e que tu cures também. Cura a alma e o espírito. Eu também te peço pela cura física e material, quer dizer as doenças, todas aquelas doenças incuráveis e ainda aquelas doenças que a ciência médica podem curar com a inteligência e com as capacidades e os métodos que tu lhes has ensinado à ciência. E que nós gozamos, Senhor, de tudo que tu tens dado ao ser humano. Mas também, Senhor, tem doenças incuráveis, que ainda não existe nenhum remédio. Mas tu és nosso remédio. Teu poder, teu amor, tua misericórdia. Estendes tua mão, Senhor. Sejas tu curando, limpando e libertando. E também te peço, Senhor, que tu repreendas espíritos imundos, espíritos maus, como são produtos das bruxarias, das feitiçarias e maldições, que muitas pessoas recebem por inveja, que tu os libertes e lhes dê a paz, a libertação e que quebres ataduras e correntes. Destrua, Senhor, esta obra maligna, corta laços e destrua toda a obra do maligno. E liberta, meu Senhor, liberta a cada um e limpa, meu Senhor. Ajuda-nos a crer e a confiar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter segurança e convicção. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, te pedimos tudo. Amém. Glória ao nosso Deus. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs. Deus os abençoe. A todos vocês lá que no dia de hoje se deleitam. Eu sei que tem muitos que se deleitam com o ensinamento, mas o maior deleite é Deus no coração de cada um. Obrigada, que o Senhor os abençoe. Até breve. Os amo com todo o meu coração. Aos irmãos daqui, Deus os abençoe. Obrigada. Me esquecia que tinha que mandar o beijo das crianças. Reclamam comigo. Para as crianças e para todos vocês, um forte abraço.
Porque depois reclama comigo. Os amo com todo o meu coração.